Senhoras e senhores, nós gostaríamos de informar que este evento adotou práticas de sustentabilidade de acordo com os padrões da norma ISO 20121 de 2012 sobre os sistemas de gestão para a sustentabilidade de eventos. Neste momento, nós convidamos a diretora de Relações Institucionais da Confederação Nacional da Indústria, senhora Mônica Messenberg, para apresentar os resultados da pesquisa Percepção de 100 Executivos sobre o Impacto das Mudanças Climáticas e Práticas de Sustentabilidade nos Negócios. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a presença dos senhores e senhoras nesse evento e aproveitar aqui para fazer uma avaliação da pesquisa que nós propusemos e realizamos com a CNI, junto a cerca de 100 executivos sobre o impacto das mudanças climáticas e práticas de sustentabilidade nos negócios. Ok. Primeiro, eu gostaria de ressaltar o objetivo dessa pesquisa. Foi levantar informações e mapear percepções sobre as questões relacionadas às mudanças climáticas em 15 setores da indústria brasileira. Quais foram? Automotivo, cal, cimento, construção civil, mineração, papel, celulose, petróleo e gás, químico, têxtil, vidro, alumínio, carvão mineral, energia, siderurgia e o setor sucroalcooleiro. A amostra foi feita através de um estudo em que 100 executivos colaboraram, sejam executivos diretos ou gestores responsáveis pela área ambiental, de cerca de 50 grandes empresas e 50 médias empresas. A coleta foi feita do dia 11 de junho ao 6 de julho de 2015 e a FSB Pesquisa promoveu e organizou essas informações. Bom, a primeira questão, eu vou fazer um resumo de algumas das questões relevantes. A pesquisa em sua íntegra nós vamos disponibilizar no site da CNI e também podemos disponibilizar a quem os deseja, tão logo solicitem. Primeira questão que salta aos olhos é qual o grau de atenção dado pela indústria brasileira aos efeitos da mudança do clima. Cerca de 61% das empresas classificam como alto, muito alto ou médio a sua atenção com relação a essa variável, destacando-se aí que apenas 6% das grandes empresas coloca como muito baixo a sua atenção. Considerando os últimos 5 anos, a atenção dada pela empresa brasileira aos efeitos da mudança do clima aumentou, diminuiu, se manteve estável. 97% ou aumentou ou permaneceu estável, destacando-se aí que apenas 2% das médias empresas diminuiu. Qual seria a principal razão para o aumento da atenção dada pela indústria aos efeitos da mudança climática? Nesse caso, a nossa amostra se reduziu a 75 empresas, foram 75 respondentes. Maior conscientização, cerca de 47%, influência e apreensão global, 19%, necessidade de conformação a leis e normas, 13,3%, e destaca-se ainda políticas governamentais, 4%. A sua empresa leva em consideração os potenciais efeitos da mudança de clima sobre os negócios? 61% afirmam que sim. Nesse caso, e 68% das grandes empresas corroboram essa informação. Considerando os últimos 5 anos, a atenção dada pela sua empresa aos efeitos da mudança do clima aumentou, diminuiu ou permaneceu estável. 57% afirmam que aumentou e cerca de 2% apenas diminuiu, destacando-se 68% das grandes empresas e cerca de 46% nas médias empresas. Já adotou alguma medida que tenha efetivamente reduzido as emissões? 66% afirmam, das empresas que participaram do levantamento afirmam que sim.
Dessas, 74% são grandes empresas, 58% médias empresas. Sobre o mercado de carbono, o senhor se considera muito informado, informado, pouco informado ou nada informado? 54% muito ou informado sobre a questão e 46% pouco ou nada informado. E, nessa situação, se vê que o mecanismo é um mecanismo que deve ser melhor explorado. E existe uma certa equiparação, tanto nas grandes como nas médias empresas, quanto ao grau de informação. Sustentabilidade ambiental na empresa, práticas e investimentos. Nessa questão, se levantou qual o grau de engajamento da indústria brasileira em ações e práticas de sustentabilidade. 28%, muito alto e alto, cerca de 8% das médias empresas colocam como bem alto, muito alto. Já com o grau de engajamento da sua empresa em ações e práticas de sustentabilidade, a visão é um pouco melhor. 76% acreditam que a sua empresa tem muito alto ou alto engajamento. Isso representa que a empresa se avalia melhor ou mais engajada do que o setor industrial como um todo. A sua percepção de engajamento como empresa é bem maior. Qual seria a principal vantagem e a segunda principal vantagem para a sua empresa se engajar em práticas ambientalmente sustentáveis? Em primeiro lugar, seria a melhora da inserção no mercado como primeira vantagem, seguida pela reputação seguida pela sustentabilidade dos negócios e, terceiro lugar, pela reputação. Isso no que se refere a uma primeira vantagem. E, no caso de conformidade com leis e normas, se limita a apenas 9%. Quais os principais desafios para a implantação de práticas sustentáveis na sua empresa? No caso das empresas, como primeiro e segundo desafio, destaca 56% a falta de incentivos governamentais e cerca de 39% aumento de custos. Numa escala de 0 a 10, qual é a relevância das seguintes práticas no planejamento estratégico em vigência na sua empresa? Destaca-se o gerenciamento de resíduos sólidos, eficiência energética e reuso de água. Já no que se refere a mecanismos de desenvolvimento limpo, aparece com 6,8%. Em comparação com os últimos 2 anos, os investimentos em sustentabilidade na sua empresa aumentou muito, permaneceu estável, diminuiu. 61% afirmam que aumentou muito ou aumentou. No caso das grandes empresas, 66%. E no caso das médias empresas, 40% acreditam que não mudou. Em relação aos próximos 2 anos, qual a tendência de investimento em sustentabilidade de sua empresa? 61% afirmam que aumentou muito ou vai aumentar. E 11%, no caso do total, que vão diminuir muito. Desse, destaca-se as grandes empresas que prevêem uma redução desse investimento. Por fim, quais são as 2 questões mais importantes para a sua empresa quando o assunto é investimento em sustentabilidade? 54%, reputação e valorização da marca. 52%, conformação a normas e regulações. E 44%, redução de custos. Bem, esses dados eles estão disponíveis, são muito mais, a pesquisa ela tem muito mais variáveis levantadas, muito maior detalhamento. Esse é um pequeno extrato para dar a ideia de qual é o ambiente que
vivemos hoje na indústria, ou pelo menos a percepção das empresas com relação ao tema, e esperamos que esses dados possam auxiliar não só na compreensão do comportamento do setor, como no desenho de políticas para melhorar o setor e seu engajamento numa política de menor emissão de carbono. Bom, agradeço a todos e ficamos à disposição depois para qualquer questionamento. Obrigada.